seus meninos, vocês chegaram aqui no intervalo literário, meu nome é Bruna, e vocês vieram resenhando esse livro? Ah, vocês estão muito enganados. Oi, gente, resenha de O Homem Eterno. Vocês têm que procurar gente que sabe falar desse negócio, porque esse vídeo é impossível aqui, né? Gente, que livro difícil. Eu terminei? Claro que eu terminei, entendeu? Terminei dia 31 de dezembro. Ah, eu tenho que achar aquela foto, vou colocar aqui. 31 de dezembro de 2020, às 11h30 da noite. E tinha que acabar ano passado. Eu não podia deixar passar 2020 sem terminar de ler O Homem Eterno. E eu terminei, eu venci. E assim, cara, depois que você termina uma coisa difícil, você fica pensando, por que eu não terminei antes? Por que eu fiquei tão encucada com esse livro? Aí passou mais um tempinho, eu pensei, por quê? Porque eu não entendi nada. Aí depois passa mais um tempinho, aí você fala, vou ler de novo. Aí vai ser a quarta vez, né? Porque eu comecei a ler, marquei um monte de coisa, depois falei, gente, eu acho que eu não entendi, foi nada. Aí comecei de novo, aí terminei. E esse livro foi uma vergonha na minha vida, por quê? O Livros e Teologia. Oi, Rafael, tudo bem com você? Tem um grupo no Telegram, e aí teve uma vez que eu fiquei fiquei lá pro Rafael, né? E aí eu fui e falei, vamos ler o Livro Eterno. Aí o pessoal comprou o livro, o pessoal leu, teve um pessoal que leu. Não sei se, eu acho que o Rafael ainda não leu. Mas assim, eu não consegui ler. Eu falei pra gente ler e eu não consegui ler. Por quê? Porque eu achei que fosse ser fácil. Mas não! Enfim, vamos parar de reclamar, né? E vamos começar essa resenha, né? Então, se você gosta de Chesterton, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, se torne membro e se lembre de compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Então vamos lá. Cadê? Não é essa. Vocês sabem, né, que esse livro aqui é o terceiro da trilogia Hereges, Ortodoxia e O Homem Eterno. Então foi isso que eu fiz. Aqui no canal tem leitura do Hereges, tem leitura do Ortodoxia e agora eu fiz a leitura do Homem Eterno. E eu só fui diminuindo a coragem. Fiz uma playlist pro Hereges, fiz um vídeo pro Ortodoxia, tô fazendo um vídeo pro O Homem Eterno. Mas tudo bem, né, gente? A gente não consegue fazer tudo. E assim, eu não conseguiria fazer uma playlist do Homem Eterno. Porque passar vergonha em 30 vídeos? Não, vou passar numa só, né? E aí, tudo bem. Esse livro é dividido em duas partes, né? A primeira parte ele vai falar da humanidade, né? E ele fala o quê? Da raça de deuses, né? Que são os homens, porque eles são totalmente diferentes do resto da criação. E também, na segunda parte, ele vai falar de um homem chamado Cristo. E aí ele vai falar de como que tudo muda. Na primeira parte, ele vai falar do homem nessa busca, né, de Deus. Ele percebe, o homem é tão maravilhoso que ele percebe a diferença e também as semelhanças que ele tem com a natureza, com os animais. Mas quando ele percebe a diferença, ele sabe que todas essas coisas não podem, né, estar aqui por acaso. E aí tem uma busca por Deus, que é o paganismo. E no final da primeira parte, ele vai falar sobre um paganismo bom e um paganismo ruim. E aí ele vai colocar ali em paralelo Roma e Cartago, né? Entre os deuses familiares e Moloque, por exemplo, que na verdade queria a morte das crianças. E quando ele vai falar sobre isso na segunda parte, né, porque ele vai falar de Jesus, ele vai linkar o culto a Moloque com o sacrifício, né, que o imperador, gente, sei lá, com o sacrifício daquelas crianças que a igreja chama dos santos inocentes, né, aquelas crianças que morreram porque Roma estava perseguindo, no caso, o novo rei. E aí, Herodes, né, o nome do cara? É isso mesmo, né? Então, na página 14 aqui, ele vai falar o formato, né, a forma como ele pensou em trazer isso, diferente daquelas especulações malucas que as pessoas fazem do Homem das Cavernas, que pega uma pedra e fala, essa pedra aqui demonstra que as pessoas, sei lá, aí fala qualquer coisa, e aquela pedra é a prova do negócio, né? Mas assim, ele fala que a forma correta de você entender o espanto do mundo com a igreja, com o próprio Cristo,
é você ver tudo com os olhos da novidade. Olha só. Dividi, portanto, este livro em duas partes. A primeira sendo um esboço do essencial da aventura da raça humana enquanto permanecia pagã. E a segunda, um resumo da verdadeira diferença que adveio com o se tornar cristã. Ambos os temas necessitam de um certo método, um método com o qual não é muito fácil de lidar e que talvez seja ainda mais difícil de definir ou defender. De modo a fazer vibrar o único sentido são ou possível, a nota da imparcialidade, é preciso tocar no nervo da novidade. Quero dizer que, em certo sentido, vemos as coisas retamente quando as vemos pela primeira vez. Esse é o motivo pelo qual posso comentar de passagem, as crianças geralmente têm bem pouca dificuldade quanto aos dogmas da igreja. Então, ele vai tentar o tempo todo fazer você ter aquela sensação de novidade ao ver as coisas que você vê o tempo todo, principalmente Cristo. E vamos seguir aqui porque eu vou tentar falar um pouco sobre essas coisas. No livro todo, o Chesterton vai fazer o que ele faz de melhor, né, gente? Ele começa falando um negócio, mostra um paradoxo, fala uma coisa nada a ver e depois volta pro tópico. E você fica assim... Genial. Que ele vai dizer pra você nunca mais confiar em cientista dando explicações com base na suposição do comportamento do homem das cavernas, né? Porque, cara, é a coisa mais absurda do mundo é você olhar um desenho na parede e tirar aquele monte de conclusão. É só uma suposição. Eu queria mostrar uma foto pra vocês, não sei se eu vou conseguir, de um hipopótamo. Cada coisa que o meu irmão me mostra. Mas é exatamente isso. Você pega uma carcaça de um bicho que você nunca viu e aí você tenta imaginar como que era aquele bicho. É o que fizeram com o Homem das Cavernas, entendeu? O cara era uma besta quadrada e aí veio crescendo na sociedade. Ele fala, é mais fácil ter acontecido o contrário. O homem era brilhante e veio decaindo, né? Só dá pra saber algo pela evidência ou experiência, né? Cientificamente. Deixa eu continuar aqui. Então, não dá pra saber nada cientificamente do Homem das Cavernas, porque você não pode colocar ele num laboratório, você não pode repetir a experiência, você não tem nenhuma evidência, né? Não tem nada que seja historicamente assim uma evidência do comportamento do Homem das Cavernas. E a sacada, né, dele do Chesterton, é que ele vai citar o Egito e a Babilônia. Ele vai falar, cara, quando você pega as coisas mais antigas, é do Egito ou da Babilônia. E lá já é uma sociedade com muitos mitos, já é uma sociedade com uma religião estabelecida, ou várias religiões estabelecidas. Você já tem uma organização que até beira a decadência. Tipo assim, você vê que é uma coisa cansada, já tem várias histórias de reis, de traição, de tudo. Então você pensa, cara, é muito difícil você imaginar que o Homem das Cavernas era aquilo que as pessoas falavam, sabe? Que era aquele homem muito parecido com um bicho animalesco, sei lá. Ele vai dizer o quê? Que a gente herdou o corpo dos animais, né? No sentido de que o nosso corpo, biologicamente, é parecido com os animais. Nós somos mamíferos e tal, a gente se alimenta e tal. Mas nossa alma é um mistério. E ela não tem esse processo de evolução, né? Mas de desevolução. Ele vai repetir uns negócios no livro que é bom porque você vai aprendendo, né? Aí tem gente, é cansativo porque repete. Cara, pode repetir 40 vezes aqui que você não vai entender tudo, entendeu? Ele vai falar, né, sobre a questão de que a gente não tem como saber nada porque é um romance que perdeu as páginas. Todo esse desfilar da humanidade, que pode ser ou não um progresso, eu acho que ele dá a opinião de que não é um progresso, mas que com maior certeza é um romance de aventura. Mas os primeiros capítulos do romance foram arrancados do livro e nunca os leremos. Ele tá meio que dizendo assim, para de tentar saber o que aconteceu no começo, não tá registrado. Por isso que o nome do período é pré-história. Não tem história na pré-história, senão seria esse nome, entendeu? Ele vai repetir isso lá na página 89. Tem uma passagem aqui em que me lembrou muito aquela questão do... Como é que é o nome, gente? Não é nem Faltou Meio que o Zedé, que é o outro livro, o Totem da Paz, aonde ele fala que o monoteísmo no paganismo era uma coisa escondida. Era como se o líder da tribo falasse daquele monte de deuses, daquele monte de coisa, e até risse, né, das coisas dos deuses,
mas que no privado ele tinha lá aquela certeza de que tinha um espírito que era superior a todos esses espíritos e ele tinha maior reverência. E aí não falar desse Deus único era reverente, era piedade. Aí ele conta a história de quando missionários foram falar de Deus, né, numa tribo. Ai, fantástico. E eles dão um nome para isso. Olha só, um missionário estava pregando a uma tribo muito selvagem de politeístas que haviam lhe contado todas as suas lendas politeístas e em troca lhes falado da existência de um único Deus bondoso que é um espírito que julga os homens com parâmetros espirituais. E houve então um súbito murmúrio de empolgação entre esses bárbaros impassíveis, como se diante de alguém que tivesse deixado escapar um segredo. E eles gritaram uns aos outros: Atarrocã! Ele está falando de Atarrocã. Olha só, que incrível, né? O selvagem que acha bobagem pôr pra fora. Uma ninharia como uma lenda sobre o sol e a lua, sendo as metades de um bebê partido em dois, ou condescendendo a conversa banal sobre uma vaca cósmica colossal a dar leite para produzir a chuva, tão só para se mostrar sociável, esse selvagem irá depois se retirar para cavernas secretas fechadas a mulheres e homens brancos, templos de iniciação terrível, onde para o trovão do mugido bovino e o derramado sangue sacrificial, os sacerdotes sussurram os segredos derradeiros, conhecidos apenas pelos iniciados, que a honestidade é a melhor política, que um pouco de gentileza não faz mal a ninguém, que todos os homens são irmãos e que existe um único Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Incrível. Dá vontade de ir lendo, né? Porque aí eu vou marcando. Ah, vai ter vídeo sobre como eu faço as minhas marcações. Pediram e eu vou fazer. Mas assim, eu não... Eu queria mandar um abraço aqui pro Eduardo do Três Vias, mas não tem jeito. Eu tive que riscar esse livro. Eu não consigo. Eu não consegui me segurar, tá? Desculpa. E esse aqui eu ainda risquei muito. Pintei com canetinha. Foi uma loucura. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, eu vou terminar o vídeo por aqui. Infelizmente, esse vídeo ficou grande, então eu dividi ele em duas partes. E a continuação sai ainda essa semana, então fica de olho, tá bom? Para você poder assistir a continuação desse vídeo. E na segunda parte, eu leio bastantes trechos que eu achei bem legal. Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e seja membro.